Estão conseguindo ver a tela que eu compartilhei? Matemática, sétimo ano, números inteiros, revisão e adição e subtração. Me confirme aí com o ok se vocês estiverem me ouvindo e visualizando direitinho a tela, por favor. Ok, Luísa, obrigado. Olá, Rodrigo, seja bem-vindo. Pronto, então assim, vamos lá, nós já estamos com alguns minutinhos, né, aqui de atraso, então vamos começar fazendo a correção da atividade como forma de revisão. Então, se vocês analisarem direitinho, a atividade que eu mandei ontem para vocês, ela traz as ideias iniciais, números inteiros, né, por ser um conteúdo novo no sétimo ano. Então, a gente fica reforçando, até mesmo pelo sistema de aulas remotas que a gente está, a gente precisa estar retomando sempre, porque é um conteúdo novo que até então, né, a gente não tinha trabalhado. Então, é necessário que a gente faça essas revisões. E aí, já seguindo a revisão de tudo que a gente já viu, a gente já vai começar as operações. Tá? Esse conteúdo é muito importante, porque vocês, a partir de agora, né, em todos os outros conteúdos, em todos os próximos anos que vocês estiverem estudando, vocês precisam desse conteúdo. Ah, professor, eu não consegui aprender, então você não vai conseguir fazer muita coisa nos próximos anos. Né? E aí é uma realidade que eu me deparo, né, que sou professor de ensino médio também, e eu chego lá no ensino médio e tem aluno ainda com dificuldade nisso. E ele não consegue se sobressair devido, né, como eu falei para vocês, da importância de se conhecer os números inteiros, de se também trabalhar as operações com esses números inteiros, tá? Então vamos lá. E aí a ideia que eu iniciei com vocês, né, foi justamente essa. Existem números que vêm antes do zero? Tem aquela pergunta, né? Que agora para vocês já existe uma resposta. A gente sabe que existem sim esses números, né, que são os números negativos, que englobam justamente o conjunto dos números inteiros. Então, a gente analisava até então, nós só conhecíamos, há algum tempo atrás, a gente só conhecia os números a partir do zero. Né? E do zero, que é um valor nulo, e os números positivos. 1, 2, 3, e assim infinitamente. E aí, algumas situações foram surgindo, e aí houve a necessidade de se pensar, né, sobre os números inteiros, sobre essas representações. Então, justamente, que números podemos usar para representar as seguintes situações, né, os seguintes problemas que eu vou apresentar? E foi justamente esse primeiro problema que já foi na atividade de revisão de vocês. Kaique, faz a leitura aí para a gente, Kaique. Liga o microfone. Kaique. Oi. Pronto. Faça a leitura para mim aí dessa questão, por favor. Você consegue me ouvir, Kaique? Você fazer a leitura da primeira questão. Se você não estiver visualizando a tela direitinho, a mesma atividade está no seu caderno. Maria Eduarda tem R$ 80. Continue. Maria Eduarda tem R$ 80 no banco e realiza uma compra no valor de R$ 110. Como vai ficar a situação financeira de Maria Eduarda? Justamente. Então, olha só, era uma situação que alguns anos atrás, né, alguns tempos atrás, algumas pessoas não tinham como responder. Né? Ela tinha, olha, vocês dizem que ela tem R$ 80 no banco e ela realiza uma compra de R$ 110. Mas aí vocês vão se perguntar como? Como que ela só tem 80 e compra de 110? E aí como é que fica a situação financeira da Maria Eduarda? Como é que vocês responderam essa questão? Quem é que quer falar? Eu vou citando os nomes mesmo. Como foi, Kaique, que você respondeu essa? Coloquei 30. Colocou 30?
Rodrigo? Mas ela ficou com R$ 30? Não, ela ficou devendo 30. Muito bem, então ela ficou devendo R$ 30. Muito bem, Rodrigo. Então era justamente essa a resposta que vocês tinham que representar aí, tá? Quem fez, quem deixou de fazer, quem errou, já vai corrigindo aí. Então, como é que ficou a situação financeira da Maria Eduarda? Justamente como o Rodrigo falou, ela ficou devendo R$ 30. E como Eu é que botei que ela ficou devendo R$ 30. E aí, como é que vocês podem representar essa dívida dela? Através de números, como é que ficaria? Como é que eu represento que eu estou devendo R$ 30? Como assim? Como é que eu escrevo que eu estou devendo R$ 30? Como é que representa? Devendo, não sei lá. Pronto, era justamente essa a resposta que as pessoas não tinham antes. Né? Alguns anos, muitos anos atrás, as pessoas se encontravam nessa situação e não sabiam como representar. E é justamente que surgiu os números inteiros. A gente vai já chegar nessa resposta, que já era para vocês saberem. Alguns aí eu sei que sabem, mas não falaram. Outra questão que eu coloquei para vocês era a seguinte: até o momento, o Sport marcou 40 gols e sofreu 48 no Campeonato Brasileiro. Qual o saldo de gols do Sport? Quem foi que respondeu aí? 8. Ficou 8 o quê? 8 gols. Eu acho que é positivo. 8 gols positivos. Ele marcou 40 gols. Imagina aí, Rodrigo, você lá no jogo, no campo, no estádio, você marca 40 gols. Né? O artilheiro do esporte. Aí o outro jogador dos outros times marcaram 48. Como é que fica essa situação? Fica positivo? Ah, não. Vai ficar o quê? Deve ser negativo, né? Negativo? Porque se meu time perder, Justamente. eu ganho. Isso mesmo. Ó. Se você, porque essas palavrinhas-chave, né, quando a gente está falando de números inteiros, existem muitas palavras-chave, muitas situações, problemas que a gente, ó, quando ele sofreu. Então, assim, falando de números inteiros, esse tipo, né, de pontuação em campeonato de futebol é muito comum acontecer. Então, se eu estou falando que o time sofreu 48 gols, é que ele levou 48 gols, ou seja, né, foi o que o outro time fez, enquanto o Sport só marcou 40. Então, tem 8 a mais para o outro time, ou seja, para o meu time, eu estou pior. Ou seja, se eu estou na pior, eu estou negativo. Então, representa aqui, no caso, 8 negativo. Questão 3. Quem é que pode ler para mim? A Germana. Se localizada no oeste do estado, chega a registrar a temperatura de 7 graus. Pode ler mais alto. Você quer ler, Rodrigo? Lê aí em voz alta. Eu? Isso. Vou. Garanhuns, pé o quê? Pernambuco. Pernambuco, Isso. localizada no agreste do estado, chega a registrar temperatura de 7 graus Celsius na madrugada. Suponha que numa certa madrugada do inverno, a temperatura variou de 2 graus Celsius para 7 graus Celsius. De quanto foi a variação de temperatura? E aí, você respondeu o quê? Eu respondi 5 graus Celsius. 5 graus, né? Não Mas sei daí por quê. estava fácil, né? A variação. Vocês têm que ficar atentos, né? Que essa variação de temperatura, ela vai ser sempre positiva, tá? Quando se perguntar de variação, né, de um ponto a outro, você vai como... Se você colocar essas medidas aqui no termômetro, lá você vai ver tipo uma reta numérica, né? Que tem lá toda a numeração que vai registrando essa temperatura. Então, essa variação, a gente pode até, de uma forma mais geral, mais fácil de compreensão, considerar como uma distância.
Então, se o termômetro marcou 7 graus e depois marcou 2, você vai calcular a distância do 2 por 7, que dá justamente 5 graus, né, a variação. Então, são situações simples, mas que exigem atenção, que se vocês acertaram tudo, né, é porque vocês já compreenderam essa ideia de números inteiros. Só tenha o cuidado na representação do sinal, viu, Rodrigo? Naquele início, quando eu questionei, aqui na primeira questão, os 30 reais, você disse que ela ficou devendo 30 reais. Aí como é que eu represento isso? Represento com sinal negativo. Tudo que for débito, tudo que eu estiver devendo, eu coloco um sinal de menos antes. Aí vai ficar menos 30 reais. Ou seja, eu estou devendo 30 reais. Então, eu coloco menos aí na primeira questão. Menos 30 reais, que é o valor, né, a situação financeira. É assim que a gente representa o número negativo, com o sinal de menos antes. Na segunda também, menos 8, porque se ele sofreu 48 e marcou só 40, vai ficar negativo também. E a variação de temperatura, como eu falei, vocês sempre vão colocar positivo, tá? Que é como se fosse uma distância de um ponto a outro. Então, vocês vão contar isso, que no caso aqui de 2 para 7 dá 5 graus positivo. Positivo precisa colocar o mais? Não, não é obrigado, não. Isso, justamente, não é obrigatório. Eu posso colocar o mais? Posso, mas se ele tiver sem o mais e não tiver o menos, eu já sei que ele é positivo. E qual é o resultado de 2 menos 10? É menos 8 negativo. Menos 8, né? Aí, ó, eu gostei agora da fala do Rodrigo para chamar a atenção da turma. Quando eu utilizo o menos, eu não preciso falar negativo. Se eu uso 8 negativo, eu não preciso falar o menos. Muito bom, Rodrigo, você ter falado dessa forma, né? Porque a gente não tinha ainda conversado sobre o assunto, para vocês terem esse cuidado. Às vezes até eu mesmo, que já sei que estou no dia a dia, às vezes a gente fala, ó, se eu estou falando menos 8, eu já sei que é negativo. Então não tem a necessidade de eu falar menos 8 negativo, porque é como se fosse uma redundância. Se é menos, é negativo. Ou então ou eu falo menos ou eu falo negativo, tá bom? Fica a dica aí para vocês, que quando uma vez eu falar também, vocês podem falar, ó, professor, lembra daquela dica lá? Porque às vezes a gente vai no automático e já vai falando, né? Então, durante muito tempo, problemas como esse, como eu falei para vocês, né, foram considerados sem solução. Como é que eu tenho 2 e tiro 10? As pessoas não tinham como responder isso, porque elas só conheciam que a subtração tem que ser um número maior por um menor. É assim que a gente sempre coloca. Então, até então não se admitia esse tipo de subtração. Mas, né, como nem todas as subtrações envolvendo números naturais têm um resultado, foi daí que surgiu os números inteiros. Então, para solucionar problemas como esses, mulheres e homens do passado precisaram pensar em outro conjunto de números, já que os naturais não eram suficientes, né, para representar as questões que surgiam no dia a dia. Depois de um trabalho de muitos cálculos, os matemáticos organizaram os números inteiros, tá? Que representamos pela letra Z. Fiquem atentos quando vocês verem um conjunto numérico com a letra Z, vocês já sabem que são os números inteiros. E como eu já demonstrei em outras videoaulas, né? A letra Z, o conjunto de números inteiros, englobam tanto os números positivos como os números negativos. É isso? Aí vocês vão perguntar, professor, e por que um Z? Né? Vocês não tinham me perguntado ainda, não tinham tido essa dúvida. A letra Z corresponde à letra inicial da palavra alemã za, que quer dizer número. Então, para não ficar, né, uma coisa repetida, então já temos os números naturais, que é N, então aqui no caso o Z para os números inteiros. Não era mais fácil fazer um I, né? Inteiro, um I? Só que o I é dos números irracionais, que é um outro conjunto numérico que vocês ainda vão estudar também. Porque a gente tem os números naturais, temos os números inteiros, temos os números racionais, racionais que a gente já viu também lá na hora do descritor, lembra? Temos os números irracionais e ainda temos os números reais. E lá no ensino médio vocês viram os números complexos. Então, assim, são 6 conjuntos numéricos que vocês precisam conhecer, tá bom? Então, um deles é esse, representado pela letra Z. E aí, essa tela aqui, eu acho que vocês estão vendo direitinho, eu já mostrei bastante ela nas videoaulas,
né, que é referente aos conjuntos dos números naturais e os números inteiros. Então, naturais são os positivos, inteiros os positivos e os negativos. Então, não preciso me deter tanto a isso. Então, vamos lá para a atividade novamente. Eu espero que vocês estejam com o caderno acompanhando direitinho. Agora que já sabemos o que é um número inteiro, vamos pensar nessas seguintes questões. É melhor dever R$5 ou R$30 ao banco? 5, eu acho. Com certeza. É melhor dever R$5 do que dever 30. Por que eu fiz essa pergunta? Professor, essa pergunta é tão boba. Por que você questionou isso? Porque se eu perguntar para vocês, vocês querem R$5 ou R$30? Vocês me responderiam o quê? R$30, né? 30 porque é um número maior, não é? Não vou ganhar mais? Mas quando a gente fala de dever, ou seja, de negativo, quanto maior o número, não é isso? Ó, o 30 não é um número maior, mas quando ele está negativo, né, aí é menor a sua quantidade, é o inverso. Então, por isso que é melhor dever 5 do que dever 30, porque aí é no sentido oposto. Né? Lá na reta numérica eu explicava muito isso, naquele dia da correção, na live, lá no Instagram eu expliquei muito. Quanto mais para a esquerda, né, menor vai ser o valor desse número. Por isso, essa situação aqui que eu questionei para vocês. Está mais quente quando a temperatura é de menos 5 graus Celsius ou quando é de 1 grau Celsius? De 1 grau Celsius, eu acho. Pronto. É impressão minha ou só tem o Rodrigo aqui que está participando, só o Rodrigo que vai ganhar um ponto extra hoje. E quem está aqui vai ganhar um ponto extra hoje, viu? Muito bem, Rodrigo. Demais eu quero ouvir também, quero dar ponto extra hoje para todo mundo. Se não quiserem falar, vão colocando aí no chat, que eu estou aqui acompanhando no celular também. Aí eu vejo a interação de vocês, viu? Aqui tá o Kaique, tá a Germana, tá a Luísa, tá a Beatriz, tá? Por enquanto, só quem tá ganhando ponto é o Rodrigo. Então, o Rodrigo me disse que está mais quente quando a temperatura está a 1 grau. Justamente. Quando eu tenho um número negativo e um número positivo, sempre o positivo vai ser maior. Isso é indiscutível. Porque quanto mais para a direita, como eu já falei, né, maior o seu valor. Então, eu tenho 1 grau. Ah, professor, mas é 5. Não é 5, é menos 5. Então, se o sinal é negativo, é menor. Muito bem, Rodrigo. Próximo. O que é mais satisfatório para um time de futebol? Um saldo negativo de 8 gols ou um saldo nulo? Um saldo nulo. Nulo. É melhor, muito bem, Beatriz, um saldo nulo, né? Porque se eu tô com 0 pontos, eu não tenho nenhum ponto a mais, mas também não estou devendo. Então é melhor eu estar com 0 pontos do que estar devendo 8, porque eu vou ter que recuperar esses 8 para poder ganhar mais. E se eu estou com 0 pontos no campeonato, no próximo jogo eu já posso ficar positivo. Só basta eu ganhar ou empatar. Né? Assim, se eu ganho 3 pontos, se eu empatar 1 ponto, positivo. Então, se eu tenho 0, é melhor ter saldo nulo do que ter qualquer outro saldo negativo. Tá? São ideias iniciais que vocês precisam já, né, estar cientes que eu estou vendo que sim, que vocês já compreenderam bem essa ideia de números inteiros. Então, a gente vê aí que o menos 5 é maior do que menos 30. Menos 5 é menor do que 1. E o menos 8 é menor do que 0. Aí você sempre tem dúvida nesse sinalzinho maior que e menor que. É só olhar a abertura. Onde estiver aberto, indica o maior, certo? O 1 é maior do que menos 5. O 0 é maior do que menos 8. E o menos 5 é maior do que menos 30. Tá aí bem claro também na tela. Tá? Qualquer coisa, se vocês não estiverem anotando, vão printando aí a tela, depois vocês colocam lá no caderno de vocês. Se não der tempo de responder em alguma situação errada. E aqui a gente tem a nossa reta numérica, né, que eu também já apresentei para vocês, já fizemos atividades relacionadas à reta numérica. E aí vocês verem o 0 dividindo os números positivos e os números negativos. Nada de novo para vocês. Aí eu trouxe um questionamento, comparação, que foi outro conteúdo que a gente já viu. Quem é maior, o 2 ou o 3? 3. 3. Quando se trata de positivo, né, Germana, Luísa, que estão respondendo aqui no chat, quando eu falo de número positivo, a gente sabe muito bem
né, identificar quem é maior, quem é menor, porque isso a gente já aprende lá nos primeiros anos do ensino fundamental. Quer dizer, na educação infantil você já tem essa ideia. Então, quando se fala de positivo, é fácil comparar quem é maior e quem é menor. Quando a gente já tem uma situação como essa, quem é o maior? -2 ou -3? 2. -2, eu acho. O maior é o -2, ó. Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse aí passando na tela, mas considerando aqui a reta numérica, ó, o -2 é maior do que o -3, porque quem está à direita sempre é maior do que quem está à esquerda. Então, -2 é maior do que -3. E quem é o maior? O -4 ou 1? 1. Isso aí, Luísa. Então, Germana também colocou 1. Quando eu comparo, na ideia de comparação, quando eu vou comparar um número positivo com o negativo, coloque isso também na cabeça de vocês. Todo número positivo sempre vai ser maior do que o número negativo. Com certeza vocês já compreenderam também essa ideia. Mas caso ainda tenha uma certa dúvida, grava isso na mente de vocês. Todo número positivo sempre será maior do que um valor nulo ou um valor negativo. Pode ser o 1 e o -987. Professor, mas 987 é um valor muito alto, mas ele é negativo. Então, se ele é negativo, o 1, por ser positivo, é maior do que ele. E a reta numérica, ela mostra claramente essa ideia. Não é uma situação abstrata que você não consegue... Professor, mas eu não consigo ver isso. A reta, ela demonstra isso direitinho. Se você escrever todos esses números numa reta, você vai ver que a reta, né, está ali no sentido para a direita crescendo. Qualquer número positivo vai ser sempre maior do que um negativo. Isso é também indiscutível. Corrigido aí, tudo certinho? Acertaram tudo até agora? Sim. Muito bem. Eu tô acertando. Muito bem, Rodrigo. Um ponto já quase garantido. Está ali nos 90% já. Quando comparamos dois números inteiros negativos, como definir qual deles é o maior? Se eu tenho dois números negativos, qual deles é o maior? Como é que eu faço para descobrir? Eu acabei de explicar isso para vocês. Agora vocês só vão me falar. Pode escrever no chat também. -1, não? Não, aqui não é o exemplo, o número em si. Eu quero saber assim, ó. Quando comparamos dois números, qualquer número, quando eu comparo dois números inteiros negativos, eu tenho dois números negativos, como é que eu faço para definir quem é o maior? Qualquer número. Eu quero saber qual deles. Ó, a Beatriz está falando que em uma reta numérica, aquele que está mais à direita. Justamente isso que eu queria ler ou ouvir de vocês, né? Ó, eu voltei aqui na reta numérica para exemplificar essa resposta. Eu tenho aqui 4 números negativos. Como é que eu faço para saber quem é maior? O maior sempre vai ser aquele que está mais à direita, considerando, mais uma vez, como eu disse, a reta numérica, certo? Então, a resposta, a Beatriz já colocou aí no chat. Sim. Conseguiu ver aí, Rodrigo? Não, deixa eu ver aqui. Veja aí no chat direitinho, tem a resposta. Kaique está Em uma reta numérica, aquele que está mais à direita. Isso, justamente. Sempre considerar que, ó, essa resposta vai servir para quase todos esses questionamentos. Então, quando comparamos dois números inteiros positivos, como definir qual deles é o maior? Eu tenho dois números positivos, quem é o maior? Deixa eu ver aqui a resposta da Luísa. A Luísa também mandou uma mensagem aqui no chat. Ela disse que ainda em relação à letra A, né? É só pegar o menor, por exemplo, -2, -4. O maior vai ser o -2. Porque tem menos, quanto mais for menor, negativo vai ser... Peraí, deixa eu entender aqui, Luísa. Porque tem menos, quanto mais for menor, negativo vai ser maior. Porque quando a gente fala de números negativos, tem justamente essa ideia, né? É o contrário. Então, quanto maior o número, menor o seu valor. Quanto menor o número, maior o seu valor. Então, é assim, é o inverso. Quanto maior o número, menor o seu valor. E quanto menor o número, maior o seu valor. Deu para entender? Ou não? Tá difícil? Não. Não, né? Deixa eu tentar escrever aqui no chat.
Rapidinho, para vocês anotarem isso daí. Módulo maior. Quanto maior o número, estou escrevendo aqui no chat, já cheguei para vocês. Quanto maior o número, menor o seu valor. E quanto menor o número, quando eu falo número, eu esqueço aqui o sinal de menos, só para questão de comparação, viu? E quanto menor o número, maior o seu valor. Isso eu estou me referindo aqui na letra A, tá? Vou até colocar aqui antes. Quanto maior o número, menor o seu valor. E quanto menor o número, maior o seu valor. É uma situação inversa. Chegou aí no chat de vocês? Sim. Pronto. Depois faz um print aí para depois vocês anotarem isso no caderno para não esquecer, tá bom? Então a letra B, alguém respondeu a letra B? Deixa eu olhar aqui o chat novamente. A B, o maior é o que tem o menor, o módulo maior. Também tá certo, viu, Germana, né? Porque considerando o módulo vai ser sempre... Só que essa resposta aí só dá certo mesmo para B. Se for negativo, não vale, viu? Só vale para positivo. Letra C. Sendo um positivo e outro negativo, como definir qual deles é o maior? Essa também aqui tá fácil. Se eu tenho um positivo ou um negativo, quem é que vai ser o maior? Então é pequeno, eu botei -3. Não, no caso aqui não precisa escrever números. Aqui é descrição mesmo, né, das atividades, tá bom? É tipo uma justificativa. Não precisa. Pronto, vai ser, os positivos são sempre maiores que os negativos. Vai acompanhando aí, Rodrigo, no chat as respostas que estão certinho, você vai passando para o caderno, para ficar claro. Então, ó, se eu tenho um número positivo e tenho um número negativo, como é que eu vou saber quem é o maior? O positivo sempre vai ser maior do que o negativo. Fácil. Se eu tenho qualquer número positivo, ele é maior do que negativo. Isso daí é indiscutível, tá? Letra D. Sendo um negativo e outro nulo, quem é que vai ser o maior? Se eu tenho um negativo e um nulo. O nulo, né? Luísa, Beatriz, Germano, tudo respondendo aqui no chat. Justamente, ó. Aquele exemplo lá do campeonato. Eu tenho 0 pontos. É melhor eu ter 0 pontos do que ter um valor negativo. Por quê? Porque 0 é maior do que, né, um valor nulo é maior do que qualquer outro negativo. Porque, como a gente sabe, os números negativos vêm antes do 0. Então, resolvido. Sendo um nulo e outro positivo, qual é o maior? Positivo, justamente. É o positivo porque ele é infinito e o nulo é nulo. Não, por essa ideia aí, Rodrigo, tá? Ó, porque qualquer positivo ele vem justamente depois do zero. Como você colocou, é infinito. Então, se eu tenho qualquer número depois do zero, são infinitos, mas qualquer número depois do zero é maior. Porque ele vem depois, como próprio nome, pela própria situação. Se ele vem maior do que zero, se ele é maior do que zero, se ele é positivo, então o positivo sempre vai ser maior do que zero. É também indiscutível, assim como o negativo e o positivo. O positivo sempre vai ser maior do que o negativo. São situações que vocês não podem esquecer disso, tá? Aí essa representação agora, né, os números opostos ou simétricos, que a gente também viu na semana passada. Então aqui a reta é só para mostrar ó, que o -4 e o 4 ó, eles são opostos. O 4 positivo ele é oposto ao 4 negativo. Justamente, ó, os dois números estão à mesma distância do zero. Então, observa aqui o zero. O 0 para 4 tem uma distância de 4. E do 0 para o -4 também tem uma distância de 4. Ou seja, pelo fato de eles terem a mesma distância em relação ao zero, a gente diz que eles são opostos ou simétricos. É fácil, ó. Melhor, eu acho que até melhor do que esse conceito matemático. Todo número positivo, o 4 positivo, quem é o oposto? O -4. Ou seja, o oposto é o seu negativo. O 100, quem é o oposto de 100? Quem é que sabe me dizer quem é o oposto de 100?
Menos 100, justamente. É só colocar o sinalzinho de menos que você descobre quem é o oposto. Então, se eu tenho 100 positivo, o oposto vai ser menos 100. E qual é o oposto de menos 87? Só a Beatriz que está sabendo, é porque não dá tempo de digitar. Ah, a Germana agora colocou, a Luísa, muito bem. Então, quando eu me refiro a um número, né, e oposto ao simétrico, tá? Vocês podem encontrar essas duas palavrinhas. Se eu perguntar quem é o simétrico do 40, é o menos 40. Quem é o oposto do 50? O menos 50. Quem é o simétrico do 87? O menos 87. É o oposto simétrico, é a mesma coisa, tá? E aí o oposto simétrico de um número é ele positivo ou negativo em relação ao que foi apresentado. Somente isso, não tem dificuldade, tá? Outro conteúdo também que a gente viu, né, foi o módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Chama-se de módulo ou valor absoluto de um número inteiro a distância. Por que eu me refiro a essa distância? Porque quando eu pergunto o módulo de um número, seja positivo ou seja negativo, o resultado é sempre positivo. E aí eu expliquei para vocês lá na correção de atividades, né, eu fiz um exemplo que era justamente demonstrar aquela distância. Então, o módulo nada mais é do que a distância. E não existe distância negativa, né? Pense no nosso cotidiano. A distância da sua casa para outra casa, a distância da sua casa para a escola, a distância da sua casa para a sede da Bela Cruz, a distância da sua casa para Fortaleza, a distância do seu quarto para o banheiro. Tudo isso é o quê? Positivo. É 5 metros, é 2 metros, é 290 metros, é 500 quilômetros. Qualquer distância é sempre positivo. Eu não tenho menos 2 metros. Não existe isso. Ou seja, se o módulo é a distância, é sempre positivo. Então, o módulo de menos 9, como vocês estão vendo aí na tela, eu coloco lá na questão da prova. Qual é o módulo do menos 9? Aí você vai dizer o quê? Que é 9. É positivo. Qual a distância do 13 positivo? É 13 positivo. Tá? A distância de 2 menos 10. Olha aí como está já uma situação diferente. 2 menos 10, vocês lembram lá daquela questão anterior? Tinha dado quanto? Deu menos 8. Menos 8. Mas aí, como está dentro do módulo, o resultado é o quê? Mais 8. Mais 8. Porque o módulo sempre é positivo. Tá? Não esqueça isso também. Coloca aí do lado. Módulo sempre positivo. Quando você escreve, ó, sua mente grava melhor. Sempre. Justamente. Quando vocês verem essa palavrinha módulo, numa prova, na atividade, qualquer situação, vocês vão lembrar que o Rui Carlos diz que todo módulo é positivo. Então, nem adianta marcar nada negativo, tá? Então, vamos lá, chegamos ao conteúdo operações com números inteiros. Essas operações, né, como a gente sabe, dentro dos conjuntos, são 6 operações que a gente vai estudar. Adição e subtração, multiplicação e divisão, potenciação e radiciação. Tá? Só que a gente vai com calma. Tá vendo? Ó, que a gente está indo, volta revisando, vai de novo, volta revisando, porque é necessário esses momentos. Então, hoje, o nosso foco vai ser adição e subtração. Em outro momento, a gente vai para as outras operações. E aí, a gente vai começar resolvendo isso através de algumas situações e problemas, que também já são comuns para vocês. Cadê? Kaique está por aí ainda? Se Kaique tiver, faz a leitura para mim, Kaique. Kaique não tá, Kaique saiu. Para cobrir um saldo negativo de R$725 em sua conta bancária, Davi fez um depósito de R$900. Qual é o saldo atual de Davi? Olha só, numa situação como essa, nós vamos trabalhar com aquelas operações que eu me referi para vocês, tá? Então, vamos lá. O Davi tem um saldo negativo de R$725. Como é que eu represento um saldo negativo de R$725? Saldo negativo, 1900.
Não sei não. Não, ó. Estou na primeira frase. Cobrir um saldo negativo de R$ 725. Se eu for escrever isso daqui, o saldo negativo de 725, como é que vai ficar? Menos R$ 725. Isso, menos 725. Muito bem, Rodrigo. Beatriz também respondeu ali no chat. Ó, então se está negativo, coloca o menos antes. E ele fez um depósito de R$ 900. Como é que eu represento esse depósito de R$ 900? Como é? Ó, o Davi fez um depósito de R$ 900. Quando eu deposito, isso é positivo ou negativo? Positivo. Mais Positivo. R$ 900. Mais, muito bem, Kaique. Mais R$ 900. Olha só como é que vai ficar. Menos 725 mais 900. Viu que não é difícil? É só representar, ó, conforme a gente vai lendo, a gente vai identificando se é negativo, se é positivo. E aí, se eu tenho menos 725 e eu deposito 900, eu estou fazendo uma adição. Eu estava devendo e vou somar com 900. Quanto é que vai dar isso daqui? Alguém sabe? Passa a continha aí e descubram para mim. Vê se vocês têm essa ideia já dessas operações. Cuidado com os copos. É a neném aqui, bagunçando tudo. Aí, Germana, já conseguiu? Luísa, Beatriz, Kaique, Rodrigo. Como é mesmo? Eu quero saber o resultado dessa continha aí que está na tela de vocês. Deixa eu fazer a conta aqui. Passa aí. 620. Vai ficar mais R$ 1.625. Como é? Vai ficar quanto? Mais. Não, positivo e 1.625. Ah, sei lá. Tem certeza? Não. Imagina aí, Rodrigo, que você é Davi, né? Aí tu tá devendo, na tua conta, tá com saldo negativo de R$ 725. Aí você deposita R$ 900. Tu fica com quanto? É um positivo 725. 725 positivo. O que foi que a Beatriz colocou aí? Alguém lê pra mim? Abre o chat aí e lê pra mim. Saldo positivo de R$ 775. E aí, acertou? Acertou. Acertou. Mas agora, por que é esse valor, né? A gente precisa entender. Por que é 175? 75, você vai subtrair 900 menos 725. Aí vem outro questionamento. Você disse que era uma adição. Por que eu estou fazendo menos? Você sabe por que é? Porque 725 é menos. Eu sei, É não. menos? Sei não. Olha, eu vou até pular aqui umas coisinhas para mostrar essa tabelinha aqui para vocês. Vocês estão vendo ela aqui? Não precisa copiar, porque eu vou colocar lá no grupo, tá? Essa tabelinha que ela é muito importante. Quando a gente vai, escutem isso para não esquecer mais. Tem alguém aqui querendo participar? Olha só. Não esqueçam dessa regrinha que eu vou estar apresentando para vocês. Quando vocês forem somar ou subtrair, existem duas regras. Quem é José Eduardo? Se identifica aí para mim. Também sei não. Oi, Vinícius. Tá certo, Vinícius. Você está vendo a tela direitinho, né? Seja bem-vindo. Estou explicando aqui. Chegou na hora certa, Vinícius. Eu vou explicar aqui a regrinha geral para adição e subtração de números inteiros. Escutem com muita atenção. Quando você tem uma continha de mais ou uma continha de menos,
com números inteiros, ou seja, com números positivos e negativos, o que é que você vai fazer? Se os sinais forem iguais, vocês estão vendo aqui mais 2 e mais 3, vocês estão vendo aí na tela? Quando os sinais são iguais, olha só essa regrinha para vocês ficarem repetindo toda hora para não esquecer dela. Quando os sinais forem iguais, você soma, você esquece o sinal, você soma 2 mais 3, que é 5, e você repete o sinal, que não era igual o sinal, você repete. Tá vendo que era positivo e positivo, o resultado ficou o quê? Positivo. Outra situação, quando os números, olha só a regrinha que eu falei, se os sinais forem iguais, agora eu tenho, ó, menos 3 e menos 5, menos 3, menos 5, você está devendo R$3 para mim, Rodrigo, e aí no outro dia você me pede R$5 prestar de novo, você está devendo o quê? R$5. Quanto é que você está me devendo no total? R$8, não é? Me devendo 3, depois pede mais 5 emprestado, então é menos 3, menos 5. Quanto é que você fica? Você fica devendo 8. Por que fica devendo? Ó, sinais iguais, você soma 3 mais 5, olha aqui 8, e repete o sinal. Negativo, negativo, repete o sinal negativo. Então, se a gente voltar lá naquele... eu tô na tela. Pronto. Já se os sinais forem diferentes, que foi o caso daquela situação, lembra que ela estava devendo 725 e depositou 900? Um foi positivo e o outro foi negativo. Como é que a gente resolve aquela situação? Quando os sinais forem diferentes, você subtrai, você esquece os sinais e você faz uma continha de menos, subtrai. 5 menos 3, 2. E repete o sinal do maior. Eu tenho 5 e tenho 3. Quem é maior, 5 ou 3? 5. O 5 é maior, não é? Então, se o 5 é maior, o 5 está positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Então, o resultado vai ser negativo. Quando os sinais, repetindo para entender. Não se preocupem que é novo, se não entendeu ainda, vão entender daqui a pouco. Menos 5 mais 3, sinais diferentes. Quando os sinais são diferentes, vocês subtraem 5 menos 3. Professor, mas tem um mais aqui no meio, como é que eu vou fazer o menos? Entenda a regra. Toda vez que os sinais são diferentes, você subtrai e conserva, repete o sinal do maior número. Então, 5 menos 3 é 2, e o 5 não é maior, o sinal dele é negativo, então o resultado fica negativo. Já aqui no outro segundo exemplo, nós temos também sinais diferentes. Ó, temos o mais e o menos. Como é que a gente faz com sinal diferente? Subtrai 8 menos 6, que dá 2, e conserva, ó, repete o sinal do maior. Se o 8 é maior do que 6, o 8 está positivo. Então, o resultado é positivo. Mas aí, gente, ó, professor, mas essa regra é muito confusa. Eu não vou conseguir entender ela assim tão rápido. Então, preste atenção. Tem que ficar batendo papo agora. Olha só. É só pensar como a gente estava pensando lá no início. Eu estou devendo, eu ganhei, eu vou ficar com quanto? Se vocês trazerem essas situações para real, né, porque a gente consegue trabalhar muito com real com facilidade. Ah, eu tenho tanto, eu estou devendo tanto, eu fico com tanto. Então, se o jogo de sinal for complicado para vocês, vocês podem também estar trabalhando com essa ideia, né, através dos reais ou trazendo para uma situação cotidiana. Tá? Vamos voltar aqui, ó, para vocês verem. Pronto, ó. Lembrando, o saldo era negativo, não era? 725 negativo, e depositou 900. O que é que aconteceu aqui? Os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, eu subtraio, por isso que a Luísa colocou lá, 900 menos 725. Então, eu subtraio, que dá o quê? Que dá 175.
E fica positivo ou negativo? Porque, ó, o 900 é maior do que 725. Então, se o 900 é maior, o sinal dele é o quê? Positivo. Então, meu resultado é positivo. Então, R$ 175 positivo. Vamos para a próxima. Essa daqui eu vou chamar alguns alunos. Ó. O dado vermelho representa pontos perdidos e o verde, pontos ganhos. Qual é o total de pontos de cada jogada? Entenderam? Começar aqui. Uhum. Vinícius, está me ouvindo direitinho, né, Vinícius? Tô sim, diga lá. Pronto. Observa aqui a letra A, Vinícius. Olha, o dado vermelho, a face de cima está marcando o quê? 4. 4. E o verde está marcando o quê? 2. 2. Se o vermelho indica ponto perdido, Vinícius, e o verde ponto ganho, qual é o saldo aqui desse jogador aqui? 2. 2 positivo Negativo. ou negativo? Acho que é negativo, né? Negativo. Muito bem, Vinícius. Germana, por favor, liga aí seu microfone, Germana. Na letra B, vai ficar aqui saldo, Germana. Germano. Bora. Germana não quer falar? Pode colocar no chat, Germana. Como é que vai ficar o saldo aqui desse jogador no item B? Germana está falando que é 2 positivo. Vocês concordam com ela? Hein, Kaique? O que você acha, Kaique? Acho que tá certo, não sei não. Rodrigo acha que está certo. Ó, vamos ver se está certo. O vermelho está marcando 1, ou seja, é um ponto perdido e ganhou 3. O saldo é o quê? 2 pontos positivo. Certo? Letra C. Aham. Rodrigo, responde a letra C, já que está bem participativo hoje. Sempre, né? Letra C. Quanto é que O vai vermelho 1 Uhum. e o verde 3, né? Isso. Quanto é que fica o saldo? Fica 3. Vamos pensar aqui direitinho, Rodrigo. Sei Ó, não. o vermelho é ponto perdido. Ele perdeu quantos pontos? 1. E o verde é pontos ganhos. Ele ganhou quantos pontos? 6. 6. Agora imagina. Tu perdeu 1 e ganhou 6. Tu fica com quanto? Ué. 6 positivo, né? Fica com 6 positivo. Mas tu perdeu 1. Ah, então. Com 3. Com... Ah, fica com 5 positivo. 5 positivo. Muito bem. Ó, tô devendo 1. Imagina, como eu falei para você. Opa! Pensa isso na prática, né? Ó, E aí, você a dá resposta? 6 pontos. Eu vi aí a resposta dele, ó. Já viu a resposta da D? Eu vi aí o númerozinho aí, ó. Kaique, a letra D, Kaique. Não. Kaique tá por aí? Aí, que deixa eu ver. Oi. Kaique, a letra D Oh, é. tá com quanto, Kaique? Tô sim. É qual aí mesmo? Letra D. A última é? Isso. É 3 negativo e 2 positivo.
Qual é o saldo? Ele não entendeu, não, eu acho. É o Kaique que tá respondendo agora, é? Isso, Kaique. É a voz do Alex todinho. Kaique, você disse que ele está devendo 3, perdeu 3 pontos e ganhou 2. Qual é o saldo que ele fica? Negativo. 1 negativo, né, Rodrigo? Se está devendo 3 e ganha 2, fica devendo 1. Se eu estou devendo 1 ponto, então é negativo, tá? Menos 1. Pronto, então aqui essa regrinha, né, ó, mais uma vez. Fica devendo 1. Justamente. A hora. Olha só, essa tabelinha eu vou compartilhar com vocês lá no grupo de WhatsApp, tá? Não precisa copiar agora. E aí, essa atividade de hoje, ó, as continhas aí, faça um print aí, quem tá aqui, faz um print aí da tela para fazer a atividade no caderno e tá me enviando, tá certo? São resolver essas continhas aí de adição e subtração. Lembrando, sinais iguais, soma e repete sinal, sinais diferentes, subtrai e repete sinal do número maior. Vou já colocar as regrinhas no grupo, façam um print aí da atividade. Fizeram já? Posso passar para a próxima tela? Vai. Por mim, pode. Demais, tudo ok? Coloca ok aí no chat para ver se já fizeram o print para fazer a atividade no caderno. Eu tirei o print, eu. Ok, Germana, Vinícius, Luísa, Rodrigo. Ok. Beatriz. Vou dar ok errado. Tá certo, muito bem. Então é isso. Então finalizamos nossa webconferência, revisamos um pouquinho, fizemos uma breve introdução, né, das operações com números positivos e negativos. Ok, todo mundo? Então é isso. Então vamos lá para o nosso grupo de WhatsApp. Alguém quer falar alguma coisa, Vinícius? Você vai postar no YouTube, vai? Vou sim. Aí você vê a parte, né, inicial da correção que você perdeu. Aí você assiste lá no YouTube. Tá bom? Por isso mesmo. Valeu. Ok, Germana, Beatriz, Rodrigo, Luísa, Vinícius, Kaique, Tchau. obrigado, viu? Até a próxima. Tá. Tchau. Fui. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.